Bom, e uma comitiva brasileira de autoridades e empresários está lá na China para tratar de questões sobre as exportações de soja. Os chineses questionam a qualidade do grão aqui do Brasil. Mas quais os reflexos disso para a produção brasileira, nos negócios internacionais? É o assunto da nossa conversa de hoje com Donavan Maia, que é CEO da Fox Digital Commodities. Está aqui conosco já. Bom dia, meu caro Donavan, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Pois é, a gente está num impasse aí, né? A colheita vai finalizando, a oferta aumentando e a gente tem vários desafios aí, como é a questão do agro, né? Desafios geopolíticos impactando, dólar oscilando, e aí a gente, de repente, tem uma China no meio aí falando sobre questões fitossanitárias, da qualidade da soja que chega lá do outro lado do mundo, e os desafios são muitos, viu? Pois é, que não é de todo inquestionável também, né, Donavan? Eles questionam a questão de ervas que tem lá, de algumas ervas daninhas, de algumas folhas, enfim, mas isso não compromete a qualidade, não é? Como é que é a avaliação que vocês veem do mercado e o quanto isso pode impactar, porque só a especulação já impacta, né? Impactar nos preços da commodities, como pode interferir? Olha, o jogo de mercado é muito grande, viu, Sebastião? O que acontece? A gente fala aqui direto que o mercado ele precifica no boato, né, e ele corrige no fato. Eu falo isso aqui muitas vezes. Então, o que acontece? Quando há uma notícia dessa, e em meio principalmente a um boom de colheita que é própria da época, né, nós estamos no momento da colheita, ou seja, o maior momento de oferta. E se você tem o seu maior comprador, maior demandador mundial, e você tem paralisia ali, aí logo a Cargill, que foi noticiado na grande mídia aí, por todos os canais, a Cargill pararam os embarques, isso refletiu sim em problemas de preço no Brasil. Só que essa semana já a China volta e diz, olha, nós vamos rever essas questões, vamos afrouxar um pouco a regra. O que esse recado diz? Nós não podemos ser ingênuos também de ficar só à mercê do mercado e dizer o seguinte, olha, vão barrar a exportação brasileira e só a gente vai perder. Não, o Brasil ele é muito importante enquanto maior exportador de soja do mundo, maior exportador de grãos do mundo. Então, nós temos uma relevância, sim, na questão da oferta mundial. Então, nós temos um ponto aqui para poder brigar. Mas, de outro ponto, nós não podemos ser ingênuos, Sebastião, e dizer o seguinte também, a soja é minha, eu coloco o preço e vai acontecer do jeito que eu quero. Não, porque tem todo um mercado acontecendo. Então, assim, é muito mais uma questão de estratégia. Como você falou, o mercado ele abala, né? E tem os boatos aí, isso vai acontecendo, mas a gente vê nesse momento agora dois movimentos. Nós vemos um movimento aí que Chicago está retraindo, mas é próprio do momento, tá, pessoal? Porque o que acontece? Nós estamos num momento de maior oferta. Chicago não está mais baixo simplesmente por causa dos conflitos no Oriente Médio. Senão, esse Chicago estaria muito mais baixo. A gente olhando isso historicamente, analisando o número, fluxos e tudo. Agora, não está mais baixo justamente por quê? Porque o barril de petróleo subiu e a soja concorre também, ofertando energia pensando em óleo de soja. Então, isso ajudou a ficar um pouco mais em cima. Só que os prêmios no Brasil diminuíram. O que a gente tem de cenário daqui para frente? Quando a gente olha daqui para frente, nós estamos no meio do boom de oferta, mas volta aí a compra para o Brasil, olha para o Brasil de novo e daqui para frente nós devemos ver uma retomada nos prêmios. O que é o prêmio? É aquele valor que é pago pelo comprador para poder adquirir a soja. Então nós devemos ver aí, principalmente com essa queda de Chicago, voltando os prêmios. Então, quem faz essas estratégias comerciais, quem conseguiu guardar sua soja, vai começar a ver o preço subir aos poucos. Mas o que não quer dizer que a gente sempre diz aqui, vou guardar tudo que o preço vai explodir. Não, é uma estratégia de poder separar os componentes. O que é vender Chicago, o que é vender dólar e o que é vender prêmio. Nesse momento, a gente vê que tem uma boa chance dos prêmios voltarem aí ao mercado. Ô, dona Van, e como que isso mexe aí com a nossa competitividade, né? Como que pode afetar aí a competitividade do Brasil no mercado internacional de soja frente a outros grandes players, né? Como Estados Unidos, Argentina. Carol, isso aí é uma dinâmica internacional de geopolítica, tanto que vocês dizem, se o Trump for lá se alinhar com o Xi Jinping, uma conversa já faz o preço subir e tudo. Só que, assim, sendo muito transparente, a gente gosta muito de falar para o produtor rural aqui de estratégia e realmente levar uma informação relevante para ele. A gente tem que separar o que realmente acontece com os barulhos de mercado. Se nós ficamos à mercê do barulho o tempo inteiro, nós tivemos soja, olha só, temos oferta de soja no estado de Goiás aqui nesse momento. Acabei de olhar aqui, a oferta física aqui, de R$ 112.
R$ 112 no estado de Goiás. Nós tivemos há 2 meses atrás, na hora desse boom que começou a colher, Chicago começou a cair e ainda nós tínhamos problema de soja parada no porto, nós tivemos oferta aqui no estado de Goiás de R$ 97, abaixo aí dos R$ 100. Isso no estado de Goiás, Mato Grosso a gente teve menos ainda. Então esses barulhos afetam a nossa competitividade, mas eu vou te dizer, afeta muito mais a competitividade pontual do produtor rural. Aquele que não se planejou para fazer uma boa comercialização, desespera ali porque tem que vender, tem que cumprir o fluxo de caixa. Então, um recado que eu não canso de falar, não vou cansar de dar esse recado aqui, é que esse planejamento comercial de vendas ali protege contra essas oscilações abruptas do mercado. Porque se vocês forem perceber, o barril de petróleo subiu muito, ele ainda está caro, só que ele subiu muito, vai lá em cima, de repente ele volta. E nisso a gente vê o prêmio despencar de uma hora para outra. Então, nós temos duas competitividades, viu, Carol? Competitividade do Brasil frente ao mundo e competitividade do produtor rural brasileiro, que é a conta paga lá no bolso. Então nós temos que começar, não é nem se unir, porque nós somos unidos, nós somos um país só, mas nós temos que ter inteligência comercial para poder deixar mais dinheiro no bolso, sustentabilidade no nosso negócio, porque o Brasil tem competitividade, é o melhor país do mundo para se produzir, nós temos sim competitividade. Temos problemas logísticos estruturais que nós temos que fazer investimento no nosso país, aí passa sim por políticas públicas. Mas em termos de quantidade de terra, qualidade das nossas terras, qualidade da produção, nós somos extremamente competitivos e vamos continuar sendo, e isso vai aumentar em cada dia. Agora, o produtor rural precisa se especializar mais. E aqui, brindando aqui a minha fala, mas o grande canal aqui que vocês têm, Falar com o Produtor Rural, em janeiro, Carol, nós fizemos uma reportagem aqui e demonstramos com os gráficos a possibilidade de variação do ano passado do preço do frete, que tinha oscilado 50%. Isso era um risco. E nós batemos 3 semanas seguidas aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, falando do produtor rural, o planejamento, ele te ajuda, porque a gente briga por causa de R$2, R$3, R$4. Quando chega na hora da colheita, com o boom da logística, esse preço pode impactar muito. Então, se organize para poder fazer, porque esses R$2, R$3, R$4 que você passa 3, 4 meses construindo, ele pode ir embora naquele momento que você não tem um caminhão ali ou pode acontecer alguma coisa. O que aconteceu esse ano não foi uma previsão, nós não sabíamos que ia ter guerra, mas isso aconteceu novamente. E isso tem muito a ver com o planejamento. Claro que ninguém controla preço de diesel nem nada, coisas acontecem. Mas o planejamento, de novo, ele traz uma segurança, a sustentabilidade, mais do que a competitividade do Brasil. A competitividade do Brasil está posta, muito bom, nós somos muito competitivos. Agora, nós temos que preocupar muito com a competitividade de cada produtor rural brasileiro que nesse momento está sofrendo, as dívidas estão altas, fluxo de caixa comprometido, variação que aconteceu muito grande entre o preço da commodity, mas tem uma saída. Se nós estamos dentro do Brasil, que tem uma grande competitividade, tem uma grande saída para o produtor rural, mas a conta agora, ela é justamente de olhar para o mercado e ver o que vai aumentar agora. Há grande chance de aumentar prêmio, então está na hora de eu começar a fazer programação de venda de quem guardou, de venda de soja física e começar a trabalhar nesses patamares de preços de Chicago, talvez para a venda do ano que vem já começar a fazer a relação de troca, olhar para a safrinha com atenção que os preços subiram no milho e tem uma boa chance de poder pegar R$3, R$4 a mais. R$3, R$4 a mais é o dobro em porcentagem do que R$3, R$4 a mais na soja, tá? Porque a produtividade é maior e o preço da commodity é menor. Então, hoje, assim, queria dar esse recado aí para falar de competitividade. É um momento que a gente vai finalizando a nossa colheita da safra brasileira, finalizando também o plantio da safrinha, que sem a safrinha a gente não tem competitividade pensando no produtor rural brasileiro. Então, a competitividade do Brasil está tudo ok, temos que lutar cada dia mais para a competitividade do produtor. Tá dito. Eu quero insistir nessa questão aí, desse momento, sendo bem pragmático, né? A gente entende que o produtor rural acompanhou todas as suas orientações desde o início lá, se planejou e tal. Então, essa altura do campeonato, já travou seus custos também. Estou aqui no cenário bem positivo. Você falou aí com prêmios bons e preço na casa dos 112, né? Estão começando a voltar os prêmios. E aí, você diria que é hora, então, de vender agora, de acertar negócios agora, dá para esperar um pouco mais, porque a guerra dá uma instabilidade ainda maior, né, dona Van? Eu sei que você disse, se organize bem, não dá para contar também que vai subir muito mais, né, dona Van?
Exatamente. A gente tem vários jeitos de olhar, tá? Então vamos falar aqui um pouco de estratégia. Tem como eu olhar o cenário, está alto ou está baixo? O segredo de todo negócio, pessoal, é aprendido pelos nossos avós ali. Como que você ganha dinheiro? Eu tenho que comprar barato e vender caro, não tem outra coisa. Então, só que não é tão simples assim. Eu tenho que produzir bem, ter os meus insumos na casa mais baixa e conseguir vender mais caro. Nesse momento que nós estamos vendo aqui, a soja, ela tem um desafio, os componentes você não vende tudo junto. Então, por exemplo, tem como eu me proteger, ou quem conseguir segurar com fluxo de caixa um pouco mais para frente vai sim ter prêmios maiores, tá? Principalmente porque nós estamos começando a safra norte-americana e pode acontecer muita coisa lá, então já está posto que vai ser uma boa safra, mas se tiver qualquer desafio lá, os preços aqui podem subir. Então o que acontece? Se o produtor rural consegue segurar, já pagou suas contas, tem um fluxo de caixa organizado e tem um custo interessante olhando lá para frente e consegue armazenar, ele vai pegar prêmios maiores sim daqui para frente. Então consegue se organizar? Sim. Agora, fluxo de caixa está estrangulado, tem que lembrar de uma taxa Selic alta. E agora, voltando esses prêmios, está na hora de começar já a fazer vendas novamente. Estava complicado de fazer venda nos últimos 15, 20 dias aí, por preços muito baixos, prêmios muito baixos, mas agora começa a voltar assim, fazer sentido fazer essa comercialização um pouco melhor para não gastar tanto com armazenagem, porque a gente não sabe quanto é que esse preço vai chegar lá na frente. Tá certo, meu caro. Muito obrigado por hoje. Tá dito o recado. Até a próxima semana. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Que Deus abençoe o nosso agro. É isso, que Deus abençoe a nossa safra. Dona Alvan esteve aqui com a gente. Ele que é CEO da Fox Digital. Obrigada mais uma vez pela participação. Uma aula aqui, né? Os nossos entrevistados aqui, eles dão um show ao vivo com a gente para te deixar você de casa muito bem informado. Agora a gente faz aquele rápido intervalo, né? Rápido intervalo. A gente fica agora com imagens da Avenida Doutor Arnaldo, aqui em São Paulo. Olha aí, 22 graus na capital paulista. Voltamos já já.